Nessa semana a Bolsa de Valores está bastante apimentada, digamos assim. A gente tem queda em quase todos os nossos índices, né? Queda no Ibovespa, a gente tem queda no índice de fundos imobiliários, a gente tem uma queda generalizada no nosso querido agronegócio vindo pelos fiagros. Isso acontece tanto por uma questão macroeconômica, mas também o cenário interno, essa tal da incerteza fiscal, tem incomodado os grandes investidores, aqueles que realmente mexem na Bolsa de Valores. Mas aqui sem alarde nenhum, sem nenhum tipo de estratégia estapafúrdia, de tentar te convencer de alguma coisa, eu venho te mostrar algumas empresas na Bolsa de Valores que são contracíclicas. Que é isso? Essas empresas contracíclicas, elas vão atuar como fatores protetivos na sua carteira de investimento. Então, se você quer começar a investir e está com uma certa preguiça de ver essa flutuação patrimonial na sua carteira de investimento, eu vou te mostrar aqui através dessas três empresas, a TRPL, a Copasa e o Banco Itaú, uma forma mais protetiva da sua carteira para você continuar no seu ciclo de crescimento patrimonial através das ações que, por sinal, apesar das notícias serem pessimistas, os grandes investidores ou os investidores mais antigos não têm muito ao que reclamar. O que cabe a nós é essa guerra interna que a gente tem com esse imediatismo. A gente quer já comprar uma ação e ser bonificado por ela, seja na valorização do ativo, seja no pagamento de dividendos, seja em algum milagre que possa acontecer dessa hipervalorização te deixar rico, mas não é isso que acontece, pessoal. O que acontece é que vence quem tem mais resiliência e quem faz as melhores escolhas. Então aqui, para abrir o seu leque, para deixar você mais tranquilo, a gente vai falar sobre essas ações que são mais resilientes, tá? Só mostrando que o Ibovespa ele vem performando, ele devolvendo todo o lucro que ele tinha dado nos meses passados, né? Hoje, sendo negociado a 130 mil pontos, no acumulado do ano, menos 1,6%, né? Isso com a relação ao dólar, que está se valorizando. Os títulos também do nosso Tesouro Nacional estão hipervalorizados. A gente tem Tesouro IPCA 2029 negociando a IPCA mais 6,72%. A gente tem um tesouro pré-fixado a quase 12,5% também. Então isso faz com que os investidores migrem os seus ativos aqui para renda fixa, que ninguém quer dor de cabeça. Então por isso que abre-se muitas oportunidades para quem consegue ter uma estratégia eficaz, resiliente e sabe que esses ciclos de mercado não são nada mais, nada menos do que os ciclos de mercado. No longuíssimo prazo, a gente vê que essas ações, né, o histórico do Ibovespa, ele vem crescendo e com uma certa volatilidade. A gente tem nos momentos de crise, onde o Ibovespa realmente cai, mas depois ele se recupera. Ele cai, depois ele se recupera. E eu escolhi essas três ações, né, a transmissora ISA-CTEP, ou a TRPL, a Copasa e o Banco Itaú, porque eles têm uma construção lógica numa carteira de investimentos. Olha só, quando eu meço a rentabilidade passada, desde 2007 até 2024, todas essas três empresas venceram bastante o índice Ibovespa, que é volátil e mostrou-se crescente. Então imagina essas três empresas naquele outro gráfico de mais longo prazo, tanto que isso não teria uma rentabilidade positiva. Só que às vezes nós nos fechamos ao nosso mundo imediato e nós não conseguimos ver essa janela de tempo um pouco mais longa, né? Então veja, nós temos que a TRPL teve uma rentabilidade de 1.300%, a Copasa 771%, o Itaú 735 e a média do mercado, demarcado pelo Ibovespa, com 257%. Isso porque a gente traz a construção desses ativos, as características que essas empresas têm, tem características protetivas. Porque, veja, vamos pegar primeiro um exemplo do Itaú. A natureza defensiva desse ativo é que ela é do setor bancário, ele tende a ser resiliente em crises, porque os bancos eles conseguem ajustar suas operações, aumentar suas margens nos serviços financeiros e manter as receitas com créditos e também melhorar os seus serviços bancários e de investimentos. Então eles possuem uma governança sólida, uma política de dividendos consistente e uma baixíssima volatilidade, tá? Baixa volatilidade é quando a ação não fica ondulando muito de preço, ela fica um pouco mais estável
estável, o seu patrimônio investido nessa ação, ele fica mais estável, tá? Então essas são as características. Lembrando que bancos são essenciais em qualquer momento de mercado, no momento onde todo mundo está feliz ganhando dinheiro, ou no momento de crise, né? Olha só, para você ter uma noção, valor de mercado do Itaú, 56 bilhões de dólares, viu, pessoal? A gente tem uma carteira de crédito de mais de R$1 trilhão, a gente vê ali a presença em outros países também, um ROI de 22%, né? Ou seja, um retorno sobre o patrimônio que você investiu ali de 22% de forma anual. Um índice de eficiência de 37%, bastante interessante. Ele tem uma carteira de produtos onde ele vende esses serviços muito diversificado, né? Tem serviços de administrações de outros fundos, créditos, cartões, consignados, imóveis, derivativos, bancos de investimentos, seguros, veículos, dentre outros diversos. A gente vê que a carteira de crédito de junho de 2024 somou R$1,2 trilhão, então um valor bastante agressivo, valores que vem crescendo com o passar do tempo, tanto para o aumento da pessoa física, com o crédito de pessoa física, né, com os cartões de crédito, crédito pessoal, consignado, veículos, imobiliários, tanto como para as micros, médias empresas e também as grandes empresas, fora a parte da América Latina. Num longo histórico, de 2010 para cá, ele vem crescendo ano a ano as suas receitas, então cada vez mais, esse banco vem ganhando mais dinheiro e o seu lucro vem de forma também crescente, mais discreto, mas bastante crescente nos últimos anos aí. Então isso traz essa segurança de que nesse longo período onde aconteceram algumas crises, a sua receita foi constante e os lucros também foram constantes, exceto a ondulação da nossa crise sanitária que pegou bastante pesado. Com todas essas receitas, com essa carteira de crédito, com essa grande evolução, o Banco Itaú vem pagando dividendos também de longo prazo e nos últimos anos ele vem crescendo o pagamento de dividendos e a perspectiva é que o seu payout, ou seja, a porcentagem com que ele retira do seu lucro para pagar em forma de dividendos, possa aumentar mais ainda. Em 2021, 91 centavos, depois foi para 1,02, R$1,26, R$2,09. Um dado interessante é que o Banco Itaú paga juros sobre o capital próprio todos os meses. Então, se você procura uma empresa que vai te pagar ali todos os meses, você vai conseguir encontrar no Itaú. Claro que estou me isentando de sugestão de investimentos, é só um dado que está presente em todas as plataformas que você consegue pesquisar. Hoje, dando uma olhada básica nos seus indicadores fundamentalistas, a gente percebe que hoje ele custando R$35, em média, ele vai te devolver ali um pouquinho mais de 6%, que é o que entra numa distribuição de dividendos mais resiliente a longo prazo, onde a empresa ainda fique saudável, né? Ela não vai sair fazendo loucuras, tá? A gente percebe que ela negocia num preço-lucro abaixo de 10, ela tem um ROI de quase 20% dos últimos 12 meses, ela tem uma margem líquida muito interessante de 11% e ela apresenta crescimento de receitas e crescimento dos seus lucros de forma composta nos últimos 5 anos. Então isso o torna bastante interessante. Tá? Então um banco, lembra que ele é de um setor totalmente essencial e ele suporta vários desaforos, tanto da nossa macroeconomia, quanto dos desaforos que o nosso governo vem trazendo para aqui os nossos investimentos. Tá? Mostrando um pouquinho da Copasa, então, sobre o porquê eu a trouxe, a natureza defensiva dela, é que é uma empresa de saneamento, elas operam também nos setores essenciais e ela tem as receitas recorrentes e contratos estáveis de longo prazo, que protege ainda contra as oscilações econômicas e contra a própria inflação. Então ela tem essa receita mais protegida, tem política boa de dividendos, a regulação das suas receitas conforme a nossa inflação e ela tem uma boa resiliência em crises. Se a gente observa os seus últimos resultados, ela vem crescendo também as suas receitas nos últimos anos, no segundo TRI 22, segundo TRI 23, segundo TRI 24, ou seja, nos últimos 3 anos ela vem crescendo suas receitas, vem crescendo o seu EBITDA, vem crescendo o seu lucro líquido também. Dívida bastante controlada, né? 1,6 dívida líquida por EBITDA, uma empresa que está em constante manutenção, em constante investimento, então é uma empresa que não vai exagerar ali nas suas contas, isso sobra um
pouquinho mais de capital para distribuir para os acionistas, né? E falando nessa distribuição, ela planeja que para remuneração dos acionistas, nos dividendos regulares, de 25% a 50% do lucro líquido, com as suas declarações trimestrais, né? Pagamento em até 60 dias após essa aprovação, e ela vem ali bonificando. Só em 2024, ela distribuiu 50% do seu lucro líquido em forma desses proventos. Quando a gente olha no longo prazo também, a gente percebe que de 2009 a 2024 é uma empresa que passou por outros ciclos de mercado, né? 2015, 2016, que foi bastante complicado, e teve o crescimento ali das suas receitas e também o crescimento dos seus lucros de forma um pouco ondulatória, mas a gente observa que é um crescimento dos seus lucros. Então, mais uma empresa onde você não precisa esquentar tanto a sua cabeça assim nessas questões. Se você procurar algo mais seguro, de certa forma, comparando com outras empresas mais voláteis na Bolsa de Valores. Dividendos são um pouco ondulatórios, claro, né? 2021, 94 centavos, depois foi para 38 centavos, 2023 pagou R$ 2,89, hoje, até a presente data, R$ 2,40. Então, a gente vê que ela também faz parte desse mercado mais essencial da nossa economia, onde a todo tempo nós estamos requisitando o nosso tratamento de água e esgoto. Claro que nós precisamos disso para viver, então essas empresas de saneamento tendem a ter essa resiliência. Se a gente dá uma olhada nos indicadores fundamentalistas, a gente percebe que hoje, pagando R$ 24,00, ela teve um crescimento muito robusto nos últimos meses, mas ela ainda continua no valor teoricamente atrativo quando se compara pelos indicadores fundamentalistas, para te devolver ali, ou seja, devolveu, não é que isso vai se repetir, 15% de dividend yield. Está negociando um preço-lucro abaixo de 10 também, 6,31, tem uma dívida controlada, ela apresentou uma margem líquida de quase 20%, um ROI de quase 20% também, apresenta crescimento de receita e crescimento de lucros compostos nos últimos 5 anos também de forma bastante interessante. Toma cuidado que ela teve esse crescimento mais robusto, talvez a cotação esteja um pouquinho esticada, mas não se apegue no valor de tela da cotação, você tem que casar esse valor de tela, porque aumentou a cotação, mas também aumentou os lucros e aumentou a distribuição de dividendos. Então, ela não aumentou a sua cotação por conta de especulação. Foi mais por ir apresentando bons resultados. De certa forma, mesmo hoje custando R$ 24,00, talvez seja um valor interessante ali de você pensar em estudar essa empresa, tá? Agora, para a gente finalizar o nosso ciclo dessas ações defensivas, onde não vai te dar dor de cabeça com essa volatilidade que o Ibovespa tem, nós temos a ISA-CTEP, a famosa TRPL, ou Transmissão Paulista, né? A natureza defensiva da energia elétrica, especialmente para a transmissão, que também é essencial e possui contratos regulados que garantem a estabilidade de receitas, independentemente do ambiente econômico. Boa política de dividendos, regulação das suas receitas, resiliência nas crises é o que caracteriza essa empresa como uma boa oportunidade. A gente vê aqui que ela possui as suas linhas de transmissão espalhadas pelo Brasil, mas também em outros países. 48 mil quilômetros de circuito de transmissão, e isso é bastante quilômetro para poder ter suas receitas. O que a ISA-CTEP garante que são receitas previsíveis e blindadas contra a inflação, um crescimento consistente e rentável, né? Ela tem uma eficiência na construção e operação dos seus projetos, um payout também mínimo de 75% do seu lucro líquido regulatório. Então, uma empresa que também se preocupa em remunerar aquele acionista que está ali comprando as ações. No longo prazo, de 2009 para cá, com uma certa volatilidade, ela apresenta também crescimento robusto nas suas receitas e o seu lucro líquido ali de forma ondulatória, mas também no longo prazo crescente. Tá? A gente tem uns momentos de pico, outros momentos de menor, mas nunca apresentando prejuízo. Ela está ali sempre fornecendo também essa resiliência. Tá? Com isso, ela apresenta distribuição de dividendos também. Né? 2021 em 74, depois 3,59, 1,6, 2,20. Um pouquinho mais ondulatório também, mas está ali distribuindo para os acionistas aquilo que nos motiva, para ser mais sincero, né?
Dando uma olhada nos seus indicadores, hoje pagando R$ 24, ela te dá quase 10% em dividend yield, negociando também num PL abaixo de 10. Eu reforço esse PL abaixo de 10, que isso é uma métrica que a gente utiliza no mercado financeiro para atratividade. Então, essa empresa está sendo negociada 6 vezes o seu lucro, tá? Então, isso é uma métrica que, a grosso modo, se ela continuar mantendo esses números, em 6 anos, você reaver todo o capital que você investiu nela, através dos proventos, das bonificações, da valorização da própria empresa, da valorização das ações. Então é um jeito de você precificar em tempo aquele retorno do seu investimento. Falando em retorno, ela tem um ROI de quase 15%, uma margem bem robusta, quase 40% também, dívida líquida por EBITDA controlada, também crescimento de receitas e lucros bastante pujante. Então, sumarizando, Itaú, Copasa e Transmissão Paulista, ou ISA-CETEP, a gente tem preços atrativos entre essas empresas, duas no acumulado do ano crescente, e a TRPLE apresentando um certo desconto, né, por estar num nível de desenvolvimento em novos investimentos também, freou um pouquinho a distribuição de dividendos, por isso o mercado bateu um pouquinho nessas ações, mas o que você tem que tomar como ciência é analisar o histórico, pelo menos passado, da empresa e ver a sua rentabilidade ao longo de uma linha mais longa de tempo, né? Que a gente viu que nos últimos 10, 15 anos são empresas que venceram bastante a média de mercado e são empresas que vêm retribuindo para o acionista cada trimestre, cada ano, em forma de dividendos, de proventos, e elas não têm essa volatilidade que muita gente se preocupa tanto, né, que muita gente deixa no comentário: por que a ação caiu, por que subiu tanto, o que eu faço, estou desesperado. Então, são empresas que você deve focar, ou setores também, né, não focar só nessas empresas, não, o setor em si, né, setor bancário, o setor de saneamento e o setor de transmissão de energia são setores muito mais resilientes para quem está começando a construir uma carteira de investimento, ou para quem quer ter uma carteira aí para o resto da sua vida, sem ficar se preocupando tanto, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se inspirado a investir cada vez mais. Se você gostou, deixa like para mim, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativando o sininho, que eu faço vídeo, você já recebe aí a notificação, já assiste e fica atualizado em primeira mão, tá certo, pessoal? Não esqueça o seu comentário, o que você acha dessas 3 empresas ali. Fiquei bem tendencioso pelo Itaú, achei bastante interessante, tá? Aqui você assistiu o canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo, até mais.